Quinta parte, contendo exercícios, avisos para renovar a alma e confirmá-la na devoção. Capítulo 1. É preciso renovar todos os anos os bons propósitos por meio dos seguintes exercícios. O primeiro ponto destes exercícios consiste em reconhecer bem a sua importância. A nossa natureza humana decai facilmente das suas afeições boas à mercê da fragilidade e má inclinação da nossa carne, que agrava e esmaga a alma e puxa sempre para baixo, se ela não se eleva muitas vezes para cima à viva força da resolução. Assim como as aves caem muito depressa ao chão, se não multiplicam as voltas e os movimentos das asas para levantar de novo do voo. Para isso, cara Filoteia, precisas reiterar e repetir muito frequentemente os bons propósitos que fizeste para servir a Deus. Não aconteça que, não o fazendo, tornes a cair no teu primeiro estado ou num estado ainda pior, porque as quedas espirituais têm isto de especial, que nos precipitam cada vez mais abaixo do que estávamos antes de remontar a devoção. Não há relógio, por melhor que seja, que não precise que te deem corda 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Além disso, é preciso, ao menos uma vez por ano, desarmá-lo de todas as peças para tirar a ferrugem que ganhou, endireitar as peças torcidas e consertar as que estão estragadas. Assim, aquele que tem verdadeiro cuidado com o seu estimado coração deve pô-lo em Deus à noite e de manhã, com os seus exercícios acima apontados. Deve considerar muitas vezes o seu estado, endireitá-lo e consertá-lo, e, finalmente, ao menos uma vez por ano, deve desarmá-lo e examinar minuciosamente todas as peças, isto é, todos os seus afetos e paixões, a fim de reparar todos os defeitos que nele possa haver. E como o relojoeiro unta com algum óleo dedicado as rodas, as molas e todas as engrenagens do seu relógio para que os movimentos se façam mais suavemente e para que ele fique menos exposto a ganhar ferrugem, assim a pessoa devota, depois de desarmar o seu coração para renovar bem, deve untá-lo com todos os sacramentos da confissão e da Eucaristia. Este exercício reparará as suas forças enfraquecidas com o tempo, aquecerá o seu coração, fará reverdecer os seus bons propósitos e florescer as virtudes do seu espírito. Assim o faziam com grande cuidado os antigos cristãos no aniversário do batismo do Nosso Senhor, no qual, como diz São Gregório, renovavam a profissão, as renúncias e as promessas que se fazem neste sacramento. Façamos também o mesmo, minha cara Filoteia, dispondo-nos voluntariamente para isso e escutando-o muito a sério. Tendo escolhido um tempo conveniente de acordo com o parecer do teu pai espiritual e estando um pouco mais retirada do que o costume na solidão, assim, espiritual como real, farás uma ou duas, três meditações sobre os pontos seguintes, servindo do método que te ensinei na primeira parte. Capítulo 2. Considerações sobre a graça que Deus nos faz, chamando-nos ao seu serviço, segundo a afirmação acima exposta. 1. Considera os pontos da afirmação que fizeste. O primeiro é ter deixado, repelido, detestado, renunciado para sempre a todo o pecado mortal. O segundo é ter dedicado e consagrado toda a tua alma, o teu coração, o teu corpo, com tudo o que deles depende, ao serviço de Deus. O terceiro é que, se te acontece cair em alguma má ação, te levantarás sem demora dela, mediante a graça de Deus. Não, sem porventura, belas, justas e dignas e generosas, estas resoluções reflete também o teu interior, quão santa, razoável e desejável é a afirmação que fizeste. 2. Considera a quem fizeste esta afirmação, porque foi a Deus. Se as palavras razoáveis dadas aos homens nos obrigam rigorosamente, quanto mais as que damos a Deus. Ah, Senhor, dizia David, é a voz que o meu coração disse, o meu coração proferia estas belas palavras e jamais as esquecerei. 3. Considera em presença de quem, porque foi à vista de toda a corte celestial, a Santíssima Virgem, São José, o teu bom anjo da guarda, São Luís, e toda essa bem-aventurada milícia que contemplava, suspirava, ao ouvir as tuas palavras, em suspiros de alegria e de aprovação. Envia com os olhos de indivisível amor o teu coração, que prostrado aos pés do Senhor se consagrava ao teu serviço. Por isso se fez, então, particular festa em Jerusalém celestial, e agora se fará dela a comemoração, se da alma do coração renovares as tuas resoluções.
4. Considera por que meios fizeste a protestação. Ai, como Deus foi benévolo e doce contigo nesta circunstância. Mas diz-me a verdade, que não te sentiste chamada pelos doces atrativos do Espírito Santo? As cordas com que Deus trouxe a tua barquinha a este porto de salvamento não foram de amor e de caridade? Como te foi atraindo o seu açúcar divino pelos sacramentos, pela leitura, pela oração? Ai, cara Filoteia, tu dormias e Deus velava por ti e pensava sobre o teu coração pensamentos de paz, meditava por ti meditações de amor. 5. Considera que tempo de Deus te atraiu a estas grandes resoluções foi na flor dos teus anos. Que ventura aprender cedo o que não podemos saber senão muito tarde. Santo Agostinho, tendo sido arrastado na idade de 30 anos, exclamava: ó beleza antiga, como tarde te conheci. Eu via-te, mas não me atentava em ti. E tu também podes dizer com razão, ó doçura antiga, que ainda não te saboreei, porque não te saboreei mais cedo. Ai de ti, que nem ainda a merecias, e por isso, reconhecendo a grande mercê que Deus te fez ao te atrair na juventude, diz como David: ó meu Deus, vós ensinaste-me e chamaste-me desde a minha juventude, e eu para sempre anunciarei as vossas misericórdias. E se foi na tua velhice, aí Filoteia, que grande graça que depois de ter assim abusado dos anos passados, Deus te tenha chamado antes da morte e que tenha posto freio à corrida da tua miséria no tempo em que terias ficado para sempre condenada se essa corrida continuasse. Considera os efeitos deste apelo. Acharás em ti, penso eu, grandes mudanças, comparando o que és com o que eras. Não tens tu, como uma aventura, saber falar de Deus pela oração, sentir os desejos de querer amá-lo, ter abrandado e acalmado muitas paixões que te inquietavam, ter evitado muitos pecados e embaraços de consciência e finalmente ter comungado muitas vezes muito mais do que terias feito, unindo-te a este soberano manancial de eternas graças? Como são grandes estas mercês! É preciso, minha Filoteia, pesá-las no peso do santuário. Foi à destra de Deus que tudo isto se fez. A boa mão de Deus, diz David, manifestou o seu poder. A destra do Senhor me levantou. Não morrerei, mas não viverei. E contarei com o coração, com a boca e com as obras as maravilhas da sua vontade. Depois de todas as considerações que, como vês, proporcionam abundância de bons afetos, é preciso concluir singelamente com a ação de graças e com uma afetuosa súplica de tirar delas proveito e sai da meditação com humildade e grande confiança em Deus, reservando para depois o segundo ponto deste exercício, o complemento das resoluções. Capítulo 3. Do exame da nossa alma e do seu aproveitamento na vida espiritual. Este segundo ponto do exercício é um pouco extenso e por isso advirto-te que não é preciso que o faças de uma vez, mas em repetidas ocasiões. Por exemplo, tomando de uma vez o que concerne ao teu procedimento para com Deus, o que diz respeito a ti mesmo, para outra, e no que toca ao próximo, ainda outra, e a consideração das tuas paixões, para uma quarta vez. Não é preciso nem conveniente que faças de joelhos, senão o princípio e o fim que compreende os afetos. Os outros pontos do exame podes fazê-los muito bem passeando e ainda mais proveitosamente na cama, se porventura podes nela estar algum tempo sem cair na sonolência e bem acordada, mas para fazer isto é preciso lê-los bem com antecedência. É necessário fazer todo este segundo ponto em 3 dias e 2 noites, quando muito, tomando para cada dia e para cada noite alguma hora, quer dizer, algum tempo conforme possas, porque se este exercício não se fizesse senão de longe em longe, perderia a sua eficácia e deixaria impressões demasiado frouxas. Depois de cada ponto do exame, notarás em que achaste ter faltado os defeitos que tens e quais são as principais desordens que cometeste, a fim de os declarar para tomar conselho, resolução e conforto do espírito. Ainda que não seja preciso que nos dias em que fizeste este exercício e os outros te retires em absoluto do trato com os demais, contudo é preciso dar-te um pouco ao retiro, sobretudo à noite, para que te possas deitar mais cedo e tomar o repouso do corpo e da alma necessário para a consideração. E no decurso do dia é preciso fazer frequentes aspirações a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos e a toda a Jerusalém celeste.
Também é preciso que se faça tudo com o coração abrasado em amor de Deus e desejoso da perfeição da tua alma, para começar este exame como convém. Primeiro, põe-te na presença de Deus. Segundo, invoca o Espírito Santo, pedindo-lhe a luz e a claridade para que possas conhecer bem Santo Agostinho, que exclamava diante de Deus em espírito de humildade: ó Senhor, que eu vos conheça e que me conheça. E como São Francisco, que interrogava a Deus dizendo: quem sois vós e quem sou eu? Protesta que não queres notar o teu aproveitamento para dele te comprazeres em ti mesma, mas para comprazeres em Deus. Não para te glorificares por isso, mas para glorificar a Deus e dar-lhe graças. Protesta que se, como pensas, descobrires que te aproveitaste pouco e que até recuaste, não queres por isso de modo algum desanimar, nem esmorecer com alguma espécie de desalento ou frouxidão no coração, mas que, pelo contrário, queres esforçar-te e animar-te mais, humilhar-te e corrigir os teus defeitos com a graça de Deus. Isto feito, considera devagar e tranquilamente como te portaste até à hora presente para com Deus, para com o próximo e para contigo mesma. Capítulo 4. Exame do estado da nossa alma para com Deus. 1. Que grau de aversão ao pecado mortal tem o meu coração? Estás firmemente resolvida a nunca mais cometer, suceda o que suceder? Esta resolução durou desde a tua protestação até ao presente? Nesta resolução consiste o fundamento da vida espiritual. 2. Como considera o teu coração os mandamentos da lei de Deus? Parecem-te bons, doces e agradáveis? Minha filha, quem tem o paladar bom e o estômago são, gosta das boas iguarias e rejeita as más. 3. Que diz o teu coração acerca dos pecados veniais? Não podemos deixar de fazer algum, ou nisto ou naquilo, mas haverá algum para o qual tenhamos especial inclinação? E o que seria pior, não haverá algum que tenhas afeição e amor? 4. Que pensa o teu coração acerca das práticas de piedade? Gostas delas? Tens por elas estimas? Aborrecem-te? Não estás desgostosas com elas? Para as quais te sentes mais ou menos inclinada? Para ouvir a palavra de Deus, para lê-la, para praticá-la, para meditá-la, para aspirar a Deus, para te confessares, para receber conselhos espirituais, para te preparar para a comunhão, para comungar, para refriar as próprias refeições, que há nisto que te repugne o coração. E se achares alguma coisa para que esse coração seja menos inclinado, examina de onde provém essa repugnância e qual é a causa dela. 5. Como procede o teu coração para com o próprio Deus? O teu coração compraste em recordar-se de Deus? Sente nisto agradável doçura? Ah, diz Davi, eu lembrei-me de Deus e fiquei confortado. Sentes em teu coração esta certa felicidade em amá-lo e em um gosto particular em saborear este amor? O teu coração não se recreia pensando na imensidade de Deus, na sua bondade e na sua suavidade? Se a lembrança de Deus vem do meio das preocupações do mundo e das vaidades, dás lugar a elas? Toma posse do teu coração? Parece-te que o teu coração se põe de parte e de certo modo vai ao seu encontro? Há, por certo, almas destas? Se um homem casado volta de longa jornada, apenas sua mulher dá conta do seu regresso e ouve a sua voz, embora esteja ocupadíssima e presa por alguma violenta consideração. Se o seu coração não está retido, abandona os outros pensamentos para pensar no seu recém-chegado marido. O mesmo acontece às almas que amam de veras a Deus. Embora estejam muito ocupadas, quando lhes vem o pensamento de Deus, quase abandonam tudo, o mais pelo gozo que sentem em ver esta volta desta cara lembrança, o que é um ótimo sinal. 6. Que sente o teu coração acerca de Jesus Cristo, o Deus e do homem? Alegras-te de estar na sua companhia? As abelhas comprazem-se em andar à volta do mel e as vespas ao redor das imundícies. Assim, as almas bem formadas têm todo o gosto em estar junto a Jesus Cristo e sentem por ele extrema ternura, amor, mas os maus só estão bem com as vaidades. 7. Quais são os afetos do teu coração para com Nossa Senhora, para com os santos e para com o nosso bom anjo? Consagras-lhes muito amor? Tens particular confiança na sua proteção? Agradam-te as imagens, as vidas e os seus louvores? 8. Quanto à língua, como falas de Deus? Gostas de louvá-lo consoante a tua condição e capacidade?
Achas prazer em cantar cantos espirituais? 9. Quanto às obras, olha se tomas a peito promover a glória exterior de Deus e fazer alguma coisa em sua honra, porque os que amam a Deus amam também o decoro da sua casa. Serás capaz de notar se deixaste alguma afeição e renunciaste a alguma coisa por amor de Deus? Porque é um bom sinal de amor privar-se de alguma coisa a favor daquele que se ama. Que tens, pois, deixado até aqui por amor de Deus? Capítulo 5. Exame do nosso estado para connosco mesmos. 1. Como te amas a ti mesma? Amas-te excessivamente para este mundo? Se assim é, desejarás permanecer sempre aqui ou procurarás com grande empenho estabelecer-te sobre a terra, mas se te amas para o céu, desejas, ou pelo menos facilmente te conformas, em sair deste mundo em qualquer tempo que o nosso Senhor lhe aprovere? 2. Tens bem ordenado o amor a ti mesma? Porque só o amor desordenado de nós mesmos é que se nos põe a perder. Ora, o amor ordenado quer que nós amemos mais a alma do que o corpo e que tenhamos mais empenho em adquirir virtude do que qualquer outra coisa, que tenhamos maior apreço à honra celestial do que à honra terrena e caduca. O coração, bem ordenado, diz muitas vezes a si mesmo: que dirão os anjos se eu penso em tal coisa? E o que dirão os homens? 3. Como amas o teu coração? Aborreces de servi-lo nas suas enfermidades? Pois sabe que deves tratar de o socorrer e procurar quem o socorra quando as paixões o atormentam e deixar isso para todas as coisas. 4. Como te estimas diante de Deus? Sem dúvida que em nada não é grande humildade que uma mosca se tenha por nada ao pé de uma montanha, nem que uma gota d'água se tenha por nada em comparação do mar, nem que uma faísca ou uma centelha se julgue nada à vista do sol. A humildade consiste em não nos termos mais do que aos outros e a não querer ser tidos mais do que eles. Em que altura estás a este respeito? 5. Quanto à língua, nunca te gabas de modo ou de outro e louvas-te quando falas de ti? 6. Quanto às obras, entregas-te algum prazer contrário à saúde? Quer dizer, prazer vão, inútil, velar muitas noites sem necessidade e coisas semelhantes? Capítulo 6. Exame do estado da nossa alma acerca do próximo. O marido e a mulher devem amar-se com um amor terno e tranquilo, firme e contínuo, e que seja em primeiro lugar porque Deus o ordena e o quer. E o mesmo digo dos filhos, parentes próximos e até dos amigos, cada um segundo a sua classe. Mas, para falar em geral, qual é o estado do teu coração para com o próximo? Consagras de amor do coração e por amor a Deus? Para bem o distinguir, é preciso trazer à mente certas pessoas enfadonhas e molestas, porque é com elas que se exercita o amor a Deus, para com o próximo e muito mais para com aqueles que nos fazem mal, ou por obras ou por palavras. Examina bem se o teu coração é franco com eles e se tens grande dificuldade em os amar. És propensa a falar mal do próximo, sobretudo daqueles que não te amam? Não fazes mal ao próximo direto ou indiretamente? Por pouco entendimento que tenhas, facilmente conhecerás tudo isto. Capítulo 7. Exame sobre as afeições da nossa alma. Tratei tão larga a estes pontos porque o aproveitamento espiritual que se tem feito se há de conhecer neste exame, porque quanto ao exame dos pecados, isso é para as confissões dos que não cuidam de aproveitar e progredir na virtude. Ora, não devemos preocupar-nos com nada, com cada um destes artigos, mas havemos de fazer o exame pouco a pouco e sem afã, considerando em que estado o nosso coração está a respeito dele e que faltas notáveis cometemos desde que tomamos a nossa resolução. Mas para abreviar, é preciso reduzir o exame e indagar as nossas paixões, se nos aborrece considerar tão minuciosamente como fica dito. Também podemos examinar quais temos sido e como temos procedido. Quanto ao amor para com Deus, para com o próximo, para conosco. Quanto ao nosso ódio ao pecado, considerado em nós, o pecado considerado nos outros, porque devemos desejar extirpação de um e de outro. Quanto aos nossos desejos de riquezas, de prazer e de honras. Quanto ao recreio dos perigos de pecar e da perda dos bens deste mundo.
Receia-se muito o segundo e muito pouco o primeiro. Quanto à esperança, muito posta talvez nas coisas da terra, na criatura, e muito pouco em Deus e nas coisas eternas. Quanto à tristeza, se é excessiva e por coisas vãs. Quanto à alegria, se é excessiva e por coisas indignas. Finalmente, que afetos embaraçam o nosso coração, que paixões o dominam e em que principalmente desvairou e delinquiu. Porque nas paixões da alma se reconhece o próprio estado, examinando-as uma a uma, e assim, como o que há de tanger a cítara, experimentando todas as cordas, afina as que acha fora do tom, ou apertando-as ou afrouxando-as, assim depois de ter apalpado e examinado o amor, o ódio, o desejo, o temor, a esperança, a tristeza, a alegria da nossa alma, se verificamos que estão desafinadas no som que queremos tocar, que é a glória de Deus, poderemos afiná-las mediante a sua graça e o seu conselho e o conselho do nosso Pai espiritual. Capítulo 8. Afetos que se hão de tirar do exame. Depois de ter considerado o preceito cada ponto do exame e de ver que estado te encontras, passarás aos afetos da seguinte forma. Dá graças a Deus pela emenda, mesmo pequena, que tenhas notado na tua vida depois da tua resolução e reconhece que foi só a sua misericórdia que operou em ti e por ti. Humilha-te muito diante de Deus, reconhecendo que se não progrediste muito foi por culpa tua, porque não correspondeste fiel, corajosa e constantemente às inspirações, luzes e emoções que te deu na oração e fora dela. Promete louvá-lo eternamente pelas graças que te deu para te retirar das tuas inclinações e levar-te a esta pequena emenda. Pede-lhe perdão da infidelidade e deslealdade com que correspondeste. Oferece-lhe o teu coração para que se torne inteiro senhor dele. Suplica-lhe que te torne de uma fidelidade absoluta. Invoca os santos, a Santíssima Virgem, o teu anjo, o teu patrono, São José e os outros santos da tua devoção. Capítulo 9. Considerações oportunas para renovar os bons propósitos. Depois de ter feito o exame, de ter conferenciado a saciedade com algum diretor idóneo sobre os defeitos e os seus remédios, usarás das considerações seguintes, fazendo uma a cada dia, à maneira de meditação e empregando nela o tempo da oração. Mas, na preparação e nos afetos, usarás o mesmo método que seguiste nas meditações da primeira parte, pondo-te, antes de tudo, na presença de Deus, implorando a sua graça, para te consolidares no seu santo amor e serviço. Capítulo 10. Primeira consideração, da excelência das nossas almas. Considera a nobreza e a excelência da tua alma, que tem um entendimento, o qual conhece não só todo este mundo visível, mas conhece também que há anjos e um paraíso. Conhece que há um Deus sumo, infinitamente bom e inefável. Conhece que há uma eternidade, ademais conhece que convém para o bem viver neste mundo visível, para ser companheiro dos anjos no paraíso e para gozar com Deus eternamente. Além disso, a sua alma tem uma vontade nobilíssima que pode amar a Deus e não pode odiá-lo em si mesmo. Olha quão generoso é o teu coração e, como nada pode fazer para as abelhas no que é corrompido, mas pelo contrário só param sobre as flores, assim o teu coração não pode estar com descanso senão em Deus e só nele, e nenhuma criatura pode saciá-lo. Pensa de novo e vivamente nos divertimentos mais estimados e violentos que outrora dominavam o teu coração e considera-se na realidade não serão cheios de enfadonha inquietação e de pensamentos acerbos e de ocupações inoportunas, no meio dos quais o teu pobre coração era miserável e infeliz. O nosso coração, correndo após as criaturas, vai para elas com ansiedade, pensando que pode saciar nelas os seus desejos. Mas apenas as encontra, vê que fica vazio como antes e que nada pode contentá-lo, porque Deus não quer que o nosso coração encontre algum lugar onde possa descansar. A imitação da pomba que sai da arca de Noé para que regresse ao seu Deus, de onde saiu. Que beleza da natureza tem o nosso coração e por isso, porque havemos nós derretê-lo contra o gosto para servir criaturas. Oh, a minha alma, deves tu dizer, tu podes conhecer e amar a Deus.
porque hás de deter-te com coisa menos monta? Tu podes aspirar à eternidade, para que te embaraças com os instantes. Foi esta uma das mágoas do filho pródigo que, tendo podido viver deliciosamente à mesa do pai, comia rusticamente na dos brutos. Ó minha alma, tu és capaz de Deus, infeliz de ti se te contentas com menos que Deus. Eleva muito a tua alma nesta consideração e mostra-lhe que ela é eterna e digna da eternidade. Insufla-lhe coragem neste particular. Capítulo 11. A segunda consideração, da excelência das virtudes. Considera que só as virtudes e a devoção podem trazer a tua alma contente neste mundo. Vê como são formosas. Faz confronto das virtudes com os vícios que lhe são contrários, que a suavidade na paciência comparada com a vingança, na doçura comparada com a ira e com o amor carrancudo, na humildade em comparação com a arrogância e a ambição, na liberdade a comparação com a avareza, na caridade contraposta à inveja, na temperança contraposta à desordem. As virtudes têm isto de admirável, que se deleitam e inebriam a alma com a sua doçura e a suavidade sem par, depois que as praticamos, ao passo que os vícios a deixam sobremodo cansada e maltratada. Acima, pois, porque não procuramos adquirir estas doçuras. Quem só tem um pouco de algum vício não está contente, e quem tem muito está descontente. Mas das virtudes, com um pouco que se tenha, já se começa a sentir contentamento, que se vai sendo maior conforme se vai aproveitando na virtude. Ó vida devota, como és bela, doce, agradável e suave, tu adoças as tribulações e tornas suaves as consolações. Sem ti, o bem é mal. E os prazeres cheios de inquietações, perturbações e desfalecimentos. Quem te conhecer pode bem dizer, como a samaritana, Senhor, dai-me desta água, aspiração que usavam frequentemente a Madre Santa Teresa e a Santa Catarina de Génova, ainda que por motivos diferentes. Capítulo 12, terceira consideração, do exemplo dos santos. Considera o exemplo dos santos de todas as condições que não fizeram eles para amar a Deus e para ser seus devotos. Vê desses mártires invencíveis e suas resoluções que tormentos não sofreram para as cumprir, mas vede sobretudo estas belas e florescentes mulheres, mais brancas do que o lírio por sua pureza, mais encarnadas que a rosa pela caridade, uma aos 12, outra aos 13, aos 15, 20 ou 25 anos padeceram 1000 martírios, de preferência a renunciar à sua resolução, não somente no que era da profissão de fé, mas também no que era da protestação da devoção, umas morrendo antes de consentir em perder a sua virgindade, outras antes de deixar servir aos aflitos e consolar os atormentados e enterrar os mortos. Ó Deus, que constância mostrou este sexo frágil em semelhante ocorrência! Olha, tantos santos confessores com a força que desprezam o mundo, como se tornaram invencíveis nas suas resoluções. Nada pode desviá-los de as cumprir, abraçaram-nas sem reserva e observaram-nas sem exceção. Meu Deus, que diz Santo Agostinho da sua mãe Mónica? Com o seu fervor, ela efetuou uma empresa de servir a Deus com o seu matrimónio e na sua viuvez. São Jerónimo e da sua cara filha Paula, constante entre tantas oposições, entre quantas variedades de acidentes, mas que não faremos nós com tão excelentes patronos. Eles eram que nós somos, faziam-no pelo mesmo Deus pelas mesmas virtudes, porque não havemos de nós de fazer outro, tanto no nosso estado e segundo a nossa vocação, pela nossa cara resolução e santa protestação. Capítulo 13. Quarta consideração. Do amor que Jesus Cristo nos tem. Considera o amor que Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto sofreu neste mundo e de igual especial no Jardim das Oliveiras e no Monte do Calvário. Tu eras o objeto deste amor e com todas estas penas e trabalhos alcançava de Deus, Pai, boas resoluções e propósitos do seu coração, e pelo mesmo meio obtinha também tudo o que é necessário para manter, alimentar, corroborar e confirmar estas resoluções. A resolução, quão preciosa és, sendo filha de tal mãe, qual é a paixão do meu Salvador, como quando deve querer-te a minha alma, pois foste tão amada pelo meu bom Jesus. Ó Salvador da minha alma, vós morreste para me alcançar das resoluções, pois bem, fazei-me a graça antes de morrer que perdê-las.
Olha, minha filha Filoteia, é certo que o coração do nosso querido Jesus via o teu na árvore da cruz e o amava. E, por este amor, obtinha-lhe todos os bens que possuis e possuirás, e entre eles estas resoluções. Sim, cara Filoteia, nós podemos dizer todos como Jeremias: ó Senhor, antes que eu existisse já me olhavas e me chamavas pelo meu nome, pois que, na verdade da sua divina bondade e em seu amor e misericórdia, preparou todos os meios gerais e particulares da nossa salvação. E, por conseguinte, as nossas resoluções, assim, sem dúvida, como o de uma mulher grávida prepara o berço, os panos e as mantilhas, e até uma ama de leite para o menino que espera ter, embora ele não esteja no mundo, assim Nosso Senhor, tendo no seio da sua bondade, pretendendo dar à luz a nossa salvação e para te tornar filha sua, preparou na árvore da cruz quanto te era preciso, o teu berço espiritual, as tuas faixas, mantilhas, a tua alma de leite, com tudo o que necessitavas para a sua bem-aventurança. Tais são todos os meios, todos atrativos, todas as graças com que guia a sua alma, que quer guindar a sua perfeição. Meu Deus, como nós devíamos gravar isto profundamente na nossa memória. É possível que eu tenha sido amado, tão docemente amado pelo meu Salvador, que pensasse de modo particular em mim, até com todos estes pequenos acontecimentos pelos quais me atraiu a si. E quando, pois, devemos amar, estimar e empregar tudo isto em nosso proveito? Isto é, de veras consolador, este coração amável do meu Deus pensava em Filoteia, amava e procurava 1000 meios de salvação, tanto como se não tivesse no mundo outra alma em quem pensar. E como o sol ilumina qualquer lugar na terra, como não iluminasse outra parte dela, assim Nosso Senhor pensava e cuidava de todos os seus filhos amados, de maneira que pensava em cada um de nós como se não pensasse nos demais. Ele amou-nos, diz o São Paulo, e entregou-se por mim, como se dissesse por mim só, exatamente como se nada tivesse feito pelos restantes. Isto deves ter gravado na tua alma, ó Filoteia, para bem estimar e confirmar a tua resolução, que foi tão estimável e preciosa para o coração do Salvador. Capítulo 14. Quinta consideração. Do amor eterno de Deus para conosco. Considera o eterno amor que Deus tem tido, porque já antes do nosso Senhor Jesus Cristo, embora o homem sofresse na cruz por ti, já a sua divina majestade te contemplava em sua soberana bondade e te amava de veras. Mas quando começou ele a amar-te? Quando começou a ser Deus. E quando começou ele a ser Deus? Nunca. Porque o foi sempre, sem princípio nem fim. E por isso amou-te desde sempre e de toda a eternidade. Eis porque te preparava as graças e favores que ele te fez. Ele o diz pelo profeta: Eu amei-te com caridade perpétua, e por isso te atraí, tendo compaixão de ti. Ele pensou, pois, entre outras coisas, em levar-te a tomar estas resoluções de o servir. Oh meu Deus, que resoluções são estas que Deus pensou, meditou, projetou desde toda a eternidade? Quão dignas são o nosso amor e o nosso apreço, que deveríamos nós sofrer antes de faltar num só ponto. Não, por certo não faltarei, ainda que todo o mundo houvesse de parecer, porque também o mundo todo não vale uma alma, e uma alma nada vale sem as nossas resoluções. Capítulo 15. Afetos gerais sobre as considerações, precedentes e conclusões do exercício. Ó amadas resoluções, vós sois a formosa árvore da vida, o meu Deus plantou por sua mão no meio do meu coração, que o meu Salvador quer regar com o meu sangue, que quer fazer frutificar. Antes 1000 mortes do que permitir que algum vento vos arranque. Não, nem a vaidade, nem as delícias, nem as riquezas, nem as tribulações serão jamais capazes de arrancar-me ao meu desígnio. Ah, Senhor, mas vós plantaste e guardaste eternamente no vosso seio paternal esta bela árvore para o meu jardim. Ai, quantas almas há que não foram favorecidas desta maneira! E como poderei eu, pois, humilhar-me bastante à vista da vossa misericórdia? Ó belas e santas resoluções, se eu vos conservar, vós me conserveis. Se vós viveis na minha alma, a minha alma viverá em vós. Vivei para sempre, ó resoluções, que sois eternas na misericórdia do meu Deus. Permanecei e vivei eternamente em mim, que eu nunca vos abandone.
Depois destes afetos, é preciso que apontes em particular os meios requeridos para observar tais apreciáveis resoluções e que protestes querer servir-te fielmente delas. A frequência da oração, sacramentos, das boas obras, a emenda das tuas faltas, reconhecidas no segundo ponto, a fuga das ocasiões más, o cumprimento dos avisos que tal respeito te deram. Isto feito, como para tomar alento e força, protesta 1000 vezes que perseveras nestas resoluções. E como se tivesse em tuas mãos o teu coração, a tua alma, a tua vontade, dedica, consagra, sacrifica e imola a Deus, protestando que nunca mais tornarás a recobrá-la, mas a deixarás nas mãos da tua divina majestade, para seguir em tudo e por tudo os seus preceitos. Pede a Deus que te renove inteiramente e que te abençoe a tua renovação de propósitos e que corrobore. Invoca a Virgem Santíssima, o teu anjo, São Luís e outros santos. Nesta emoção de coração, vai aos pés do teu Pai espiritual, acusa-te das faltas principais que notes ter cometido desde a tua confissão geral. Recebe a absolvição do mesmo modo da primeira vez, pronuncia diante dele a resolução e a assina, e por fim vai unir o teu coração renovado com o seu princípio e Salvador no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Capítulo 16. Dos sentimentos que lhe são de conservar depois deste exercício. Nos dias em que fizeres esta renovação e nos seguintes deves repetir frequentemente com o coração e com a boca as fervorosas palavras de São Paulo, de Santo Agostinho, de Santa Catarina de Génova e outras. Eu já não sou minha, e ou eu viva ou eu morra, sou do meu Salvador, já não tenho nada de mim nem de meu. Jesus é o meu eu. O meu eu é, sei, sua. Ó mundo, tu és sempre o mesmo, e eu sempre tenho sido a mesma. De hoje em diante já não serei eu mesma. Não, já não seremos os mesmos, porque teremos o coração mudado, e o mundo que tanto nos enganou ficará enganado em nós mesmos, porque não dando conta da nossa mudança, senão pouco a pouco, pensará que nós sempre fomos Esaú, e nós já seremos Jacó. É preciso que todos estes exercícios se radiquem no coração e que, ao sair da consideração e da meditação, entremos com grande aplicação aos negócios e trato com os outros, de jeito que o precioso licor das nossas resoluções não se derrame logo de repente, porque é preciso que empape e penetre bem em todas as partes da alma, mas há de ser tudo sem cansaço, nem espírito, nem do corpo. Capítulo 17. Resposta a duas objeções que se podem alegar contra esta introdução. Dir-te-á o mundo, minha Filoteia, que estes exercícios e avisos não são grande número. Quem quiser observá-los não pode fazer mais nada. Aí, amada Filoteia, ainda que não fizéssemos outra coisa, já faríamos bastante, porque fazíamos o que nos cumpre fazer neste mundo. Mas não vês o ardil? Se fosse preciso todos esses exercícios todos os dias, na verdade, tomava-nos todo o tempo. Mas não é preciso fazê-los senão a seu tempo e em seu lugar, cada um conforme convenha. Quantas leis civis há no digesto e no código, e que devem ser observadas, mas isto entende-se segundo as suas ocorrências, e não que seja preciso praticá-las a todos os dias, a toda a hora. Além disso, o rei Davi, atarefado com os negócios muito intrincados, praticava muito mais exercícios do que eu te marquei. São Luís, rei admirável, assim na terra, na guerra como na paz, e que, com empenho sem par, administrava a justiça e despachava os negócios todos os dias, ouvia 2 missas, rezava às vésperas as completas, com o seu capelão, fazia a sua meditação, visitava os hospitais, todas as sextas-feiras se confessava e tomava a disciplina, ouvia com frequência as pregações, tinha frequentes conferências espirituais e, apesar de tudo isso, não perdia ocasião alguma de fazer bem ao povo. Antes as aproveitava diligentemente e a sua corte era mais bela e mais florescente do que qualquer outro tempo dos seus predecessores. Pratica corajosamente estes exercícios conforme os marquei e Deus te dará muito espaço e muita força para fazer o resto dos teus trabalhos, ainda que para isso se tivesse de deter o sol, como fez no tempo de Josué. Nós fazemos sempre muito quando Deus trabalha conosco. O mundo dirá que eu suponho quase a toda a hora que a minha Filoteia tem o dom da oração mental e que nem todos o têm, de sorte que esta introdução não servirá para todos. É verdade, não há dúvida. Eu assim o supus, e também é verdade que nem todos têm o dom da oração mental, mas é igualmente verdade que quase todos o podem ter, até os mais rudes.
contando que tenham bons diretores espirituais para os adquirir e queiram trabalhar tanto como a matéria demanda. E se há pessoas que não têm este dom em nenhum grau, o que eu creio que pode não suceder, e será raríssimo, é sábio, o pai espiritual poderá suprir facilmente este defeito, aconselhando-lhes que leiam ou ouçam ler as mesmas considerações que se puseram para a matéria da meditação. Capítulo 18. 3 últimos avisos muito essenciais para esta introdução. Repete no primeiro dia de cada mês a declaração de que está na primeira página depois da meditação e deseja a todos os momentos querer observá-la, dizendo como Davi: jamais esquecerei as vossas justificações, ó Deus, porque nelas me haveis vivificado. E quando notares algum desvio da tua alma, lança a mão da protestação e, prostrada em espírito de humildade, dila de todo o teu coração e receberás um grande conforto. Faz pública a profissão de querer ser devota. Não digo ser devota, mas digo querer sê-lo. E não tenhas vergonha das ações comuns requeridas que nos levam ao amor de Deus. Confessa-te resolutamente que tratas de meditar e que preferes morrer a pecar mortalmente, que queres frequentar os sacramentos e seguir os conselhos do teu diretor, embora muitas vezes não seja preciso nomeá-lo por muitas razões. Porque esta franqueza de confessar que se quer servir a Deus e que temos consagrado ao seu amor com especial afeto é muito agradável à sua divina majestade, que não quer que se tenha vergonha dele, nem da sua cruz. E esta profissão corta o caminho de muitas solicitações que o mundo quereria fazer ao contrário e obriga-nos a perseverar o nosso próprio crédito. Os filósofos alardeavam de filósofos para que os deixassem viver filosoficamente, e nós devemos dar-nos a conhecer como amantes da devoção para que nos deixem viver devotamente. E se alguém te disser que pode viver devotamente sem praticar estes avisos e exercícios, não o negues, mas responde amigavelmente que a tua fraqueza é tamanha que a demanda da ajuda é maior que o socorro e a necessidade dos outros. Enfim, caríssima Filoteia, peço-te encarecidamente por tudo o que há de mais sagrado no céu e na terra, pelo batismo que recebeste, pelos peitos que alimentaram a Jesus Cristo menino, pelo caritativo coração com que te amou e pelas entranhas da misericórdia em que esperas, continua e persevera nesta bem-aventurada empresa da vida devota. Os nossos dias passam-se e a morte está à porta. A trombeta, diz São Gregório, toca a retirada de que todos se preparem, que o juízo está perto. A mãe do São Sinforiano, vendo que o levavam ao martírio, gritava atrás dele: meu filho, lembra-te da vida eterna, olha para o céu e considera aquele que lá reina. O fim próximo rematará bem depressa o breve curso desta vida. Mas, Filoteia, o mesmo te digo eu: olha para o céu e não o deixes pela terra. Olha para o inferno e não te precipites nele para gozar uns momentos. Olha para Jesus Cristo e não o renegues pelo mundo. E quando parecer muito penosa a vida devota, canta como São Francisco. Tão grande é o bem que espero, que nos males me recreio. Viva Jesus, a quem, com o Pai e o Espírito Santo, seja dada a honra e a glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Assim seja.